Noite. A gente está dando início a mais um Diálogos Fantásticos. Eu sou Tiago Monteiro, professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do universo aí do insólito, do horror no audiovisual. Queria agradecer o convite para estar aqui hoje. Além disso, eu sou um dos colaboradores da coletânea Brasil Fantástico, né, que a Politiana acabou de lançar, e que pela repercussão na última Socine foi um sucesso, né? E é com muito prazer que a gente recebe aqui hoje o Inácio Araújo, crítico, mas também professor, diretor, roteirista, enfim, né, com uma longa trajetória aí, atravessando o universo do audiovisual brasileiro e, né, de certa maneira, internacional também na sua função como crítico. Eu queria agradecer, Inácio, pela disponibilidade, por encontrar um espaço na agenda aí no meio da mostra. A gente sabe que a coisa aí está corrida, e principalmente pela generosidade em aceitar falar sobre um objeto, né, que de fato é muito pouco discutido, né? A gente fala pouco sobre ele, enfim, só para contextualizar um pouco, né? A gente vai estar aqui falando sobre o cinema da boca do lixo, de uma forma mais geral, de uma forma mais específica sobre um realizador que atuou na boca ali, né, entre início dos anos 70 e segunda metade dos anos 80, que é o Jean Garret, né? Que na verdade é pseudônimo, né, de José Antônio Nunes Gomes da Silva, né? É, Ele é nascido no arquipélago dos Açores, em Portugal, né? Então, na verdade, essa figura aí que foi tão importante para o cinema brasileiro dos anos 70 é de origem lusitana. E, na verdade, o capítulo, né, da coletânea Brasil Fantástico, no qual eu colaborei, né, ele fala sobre um recorte muito específico da trajetória do Jean Garret, são os últimos filmes dele, né, que ele já realiza no momento em que o cinema da boca estava quase totalmente tomado pelo filme pornográfico, né, pelo filme de sexo explícito, que é um assunto super delicado para a gente abordar, né? Então, o Inácio, que teve um histórico de colaborações com o Jean Garret, anteriores a esse momento que o capítulo do livro discute, me pareceu um nome excelente para a gente poder aqui trazer um pouco, né, da história desse contexto de produção, que foi o cinema da boca, mas especificamente sobre essa trajetória tão singular que é do Jean Garret. Então, Inácio, mais uma vez, obrigado pela generosidade, por estar aqui com a gente hoje. É, Queria que você acrescentasse algum dado biográfico importante que eu possa ter deixado de fora, ou corrigir alguma besteira que eu tenha dito. Não, a gente vai falando aqui, acho que é meio isso mesmo, né? Não, só talvez corrigir, eu não sou diretor, roteirista nem montador. Eu deixei de ser quando eu me tornei Uhum. crítico, entendeu? Eu até pensei em voltar quando houve o episódio da Casa de Imagens, mas aí acabou aquilo e tudo bem, fomos em Uhum. frente. Hoje eu sou mais um homem da escrita do texto. Mas falar um pouco dessas suas passagens pelo cinema, né, no fazer audiovisual, é importante também para a gente situar esse fenômeno, né, de alguma forma, que foi o cinema da boca, que, como todo fenômeno, teve ali o seu momento áureo, né, e também o seu momento de derrocada. Queria que você começasse falando para a gente como é que se deu a sua chegada. Primeiro, para quem não faz a menor ideia do que a gente está falando, assim, o que é a boca do lixo, né? O que a gente pode chamar de boca do lixo? Bom, a Boca do Lixo é composta por algumas ruas, basicamente a Rua do Triunfo e mais ruas que cortam ela, Rua Vitória, algumas ruas, a Rua dos Gusmões, não, Rua dos Gusmões acho que mais para cima, enfim, não me lembro mais, né? Mas, enfim, basicamente ali que é a proximidade da estação Sorocabana, que é por onde a estrada de ferro por onde mais circulavam os filmes desde 1900 e nada, né? Em São Paulo, né? Em São Paulo, sim, claro, em São Paulo. Né? Dali saiu. Então, as distribuidoras todas tinham escritório ali, né?
que eu não sei se depois ou se já era, enfim, mas tornou-se também um centro da prostituição e da malandragem, né? Ah, a Sorocabana e a Luz, as duas estações são ali pertinho, entendeu? Uhum, Eu estava me localizando agora. Ah, e ali foi o lugar daqueles marginais famosos, era meio por ali, mais próximo da Praça Júlio de Mesquita, que é ali onde ficava, né, o Cine Oasis, né, que era um cinema famoso, porque as exibições eram a meia luz, porque consta que, né, eu não sei, não sei, nem sei se isso é verdade, mas que alguém, um dia, quando abriram-se as luzes depois da sessão, tinha um cara com uma faca nas costas, né? Então, desde então, eles começaram a usar a meia-luz. Isso consta que, né? Não posso garantir que foi isso, mas era um mito que acontecia. Bom, enfim, então ali já foi, depois que fecham os estúdios, a Veracruz, a Maristela e tal, aquilo começa a passar ali para o centro da cidade, ali ficava um famoso seminário de cinema, onde se formaram inúmeros cineastas e técnicos também, e a se concentrar mais ali nessa região onde ficavam os produtores novos, né? Primeiro o Alfredo Palacios, que fez aquela série de televisão junto com o Ari, esqueci o nome dele, Fernandes, Ari Ari Fernandes, Fernandes. exatamente. Junto com o Ari Fernandes, a série Patrulheiro Rodoviário, não era Vigilante Rodoviário, né? Que Hum, foi uma série que fez muito sucesso, inclusive. E aí começou a produção, passou a produção paulista, digamos que foi passando para lá, né? E daí você tem uma a produção brasileira se revigora ao longo dos anos 60, né? E, sobretudo, a produção do Rio de Janeiro se concentra ali no que era o INC e, posteriormente, a Embrafilme. E a São Paulo vai ficar um lugar de produções pequenas que, por conta do que era chamado de obrigatoriedade, né? Hoje nós chamamos de cota de tela, acaba fazendo um tipo de coprodução entre o produtor do filme e os donos de cinema, das grandes companhias, da Sul, da Serrador, né? Tinha Havaí também. Então, essas grandes companhias entravam com dinheiro para que os produtores realizassem os filmes. Então, eram produções muito modestas, de um modo geral, né? E, e independentes do auxílio, ou chame como quiser, governamental, né? hum, Ou oficial, estatal, enfim, da companhia, do INC ou da Embrafilme, enfim, não importa. Esse lugar ele começa a se celebrizar com a chegada de uma geração que, em parte, tinha vindo da Escola São Luís de Cinema, que foi a primeira escola que existiu aqui em São Paulo. Então veio o Rogério Sganzerla, o Carlos Reichenbach, o cineasta que fez o Pornógrafo depois, pô, agora Calegaro. o João Calegaro, o João Silvério Trevisan, o Márcio Souza também. Então, toda essa gente veio assim meio de uma vez e ficou meio celebrizado, sobretudo por uma espécie de manifesto que o Rogério fez na época, que era como uma ruptura, não era exatamente uma ruptura, mas é uma lateral do cinema novo. Entendeu? Ele diz que nós precisamos fazer filmes para passarem nos nossos poeiras, né, que era como na época se chamava os cines segunda linha, e encherem de público e serem esquecidos. Né? Quer dizer, é engraçado, porque os filmes dele justamente é que não são esquecidos. Né? Mas, enfim, então veio isso daqui que foi mais ou menos o que primeiro tornou conhecido o lugar, né? Bom, então isso daí final dos anos 60. Aí passemos a minha chegada nesse lugar. Era a próxima pergunta. Como é que você chega lá? Exato, bom.
Então, eu não tinha uma ligação especial com o cinema, eu tinha uma ligação com a escrita, né? E não tinha uma ligação especial com o cinema novo. Eu achava que o cinema novo tinha uma coisa que me incomodava. Hoje eu entendo melhor, enfim, mas eu não tinha nenhuma responsabilidade, não era crítico, não era cineasta, não era nada disso. Então, eu achava que era um cinema onde pessoas de classe média falavam muito de pessoas de classe operária ou camponeses e tal. E, de repente, eu estudava à noite na época, não trabalhava ainda. Não, já trabalhava. Não trabalhava ainda. Não trabalhava. Aí eu passo lá pelo Cine Marabá, vejo umas fotos interessantes então, e entro para ver um filme chamado A Margem, que era do Oswaldo Candeias, e isso me interessou muitíssimo, né? Bom, tempos depois, eu começo a trabalhar no Jornal da Tarde, né? E aí eu trabalho, passo a trabalhar até como copydesk do que era chamado do caderno B, caderno 2, variedades, ilustrado, o que você quiser. O caderno de artes lá do Jornal da Tarde, a parte de artes, eu trabalho ao lado do Rubens Zebold, eram nós dois os copydesk, que eram os redatores, né, da editoria. E o Rubens já era crítico, já escrevia críticas para o jornal e tal. E um dia passa um outro filme do Candeias, chamado Meu Nome é Tonho, e eu vejo a crítica que o Rubens escreveu, que não era nada entusiasmada, era uma crítica assim que dava, olha, o primeiro filme desse cara eu adorei, esse daqui eu não gosto. Aí, quando o Rubens chegou, né, ele chegou, eu acho que eu já estava lá, ele chegou, ou vice-versa, tanto faz, eu chego para ele, mas, ô Rubens, que história é essa? Esse cara é ótimo, fez um filme excelente, agora você me diz que é um filme michuruca aí que ele fez? Ele falou, eu não gostei, mas eu acho que você vai gostar, vai lá ver. E, de fato, eu fui ver, adorei o filme, até hoje é o filme do Candeias que eu mais gosto. E eu cheguei na redação, cheguei para o Rubens, ô Rubens, uh, como é que você foi não gostar desse filme? O filme é excelente, é ótimo, melhor que o outro e tal. Eu falei, você achou, né? Tá. Olha, é o seguinte, eu vou lá, né, vou dar uma passada lá na Boca do Lixo agora, vem comigo, você vai conhecer o Candeias. Bom, eu vou lá, tá bom, vamos lá, né? Conhecer o Candeias. Legal, achei um cara legal, né? Eu não sabia que cara tinha o Candeias, nada, né? Aí chega lá no bar, esse é o Candeias. Acho que ele falou que eu gostava muito dos filmes dele. Aí o Candeias vira para mim, eu vou fazer um filme, você quer vir trabalhar comigo? Eu falei, vou, né? Porque no Jornal da Tarde era uma loucura naquele tempo. Você entrava 8 ou 9 horas da noite e saía 5, 6, 7 da manhã até, entendeu? Então, minha vida estava completamente transtornada por isso. E aí eu falei, vou sim, vamos lá. Vou tirar férias e vamos lá. E aí eu fui, né? Fui lá. Ele me acreditou como assistente de direção, mas eu assistia, né? Fazia um pouquinho de continuidade, sei lá, alguma coisa assim, bem pouco mesmo, né? E aí o que aconteceu? Que a filmagem durou mais do que o tempo das minhas férias, mas eu não notei, entendeu? Então eu voltei para o trabalho 15 dias depois do que devia ter voltado. E era um jornal, era fantástico, só tinha mineiro lá, né? Quase todo mundo era mineiro. Então ninguém falava nada, então tá tudo bem. Mas eu achei o seguinte: se aconteceu isso, é porque eu não quero mais, entendeu? Estou cansado desse trabalho. Eu acho que eu vou ver essa coisa de cinema, continuar nisso. E aí eu era próximo na época do Márcio Souza, que depois se tornou escritor, então, mas que na época ele estava escrevendo o Galvez, Imperador do Acre, que foi um sucesso de venda internacional, bababá. Ele era um roteiro originalmente, né? Então, daí que ele transforma em romance e tal. E o Márcio era eu falei, Márcio, eu quero, sei lá, acho que eu falei alguma coisa, estou interessado, né? Achei legal isso.
Aí, uns dias depois, ele falou, olha, o Silvio Renaud está precisando de um assistente. Eu falei, vamos nessa, um montador, né? Um montador, talvez o melhor montador que tinha aqui na época, um dos melhores, enfim, muito difícil falar aqui. Mas era um cara importante. Eu falei, vamos embora, né? E foi. E aí foi sendo, né? Isso a gente está falando mais ou menos, eu vi que aqui que o meu nome é Tonho é de 69, né? 70, 71, por aí, por aí. Tá. Então, iniciozinho dos anos 70, É, né? é, é. Nessa época, o Garré ele já tinha vindo, né? Ele já tinha vindo de Portugal. Ele chega aqui no, né? Fontes ali em primeira mão, depoimentos dele, enfim, né? Falam que ele chega no Brasil no mesmo ano do golpe militar, né? Hum. Em 64. Me parece que ele estava tentando fugir da convocação lá, né? Para a guerra Sim. colonial e tal. Aí chega aqui no meio do golpe. E depois de algumas passagens, né, como assistente depois da experiência na fotonovela, né, e das primeiras experiências como assistente de direção pro Mojica, né, Zé Mojica Marins e pro Fausto Mansur, início dos anos 70, né, ele ainda não chegou a realizar o primeiro filme dele, que é de 75, né, que é o Ilha do Desejo. Como é que você conhece o Garré? Como é que se dá o teu primeiro contato com ele? Não, então, certamente não é dessa época, porque então, é isso, mais ou menos 70, foi até 72, eu fui assistente do Silvio, e aí eu montei os meus primeiros filmes. Foi um final de filme do Fausto Mansur, o filme do Márcio, que era a Selva, e depois Os Garotos Virgens de Ipanema, que o Silvio começou a montar, ele montou, fez o primeiro rolo e depois brigou com o Galante e tal, e falou, não, pega você, e aí eu peguei. É uma pena, foi um filme que iria fazer um baita sucesso, mas enfim, né? Foi censurado. Era até engraçado em certos aspectos, né? Era do Oswaldo de Oliveira. Uhum. Aí, uh, depois de fazer esse filme, o Carlão Reichenbach, eu já conhecia ele ali, né? Tinha conhecido ali na coisa, gostava muito dele, e tal, conversava, ele passava mil coisas de cinema. O Carlão foi meu mestre real de cinema, né? E aí, quando chega um momento, lá, acho que era por volta de 72 mesmo, no máximo começo de 73, ele compra 50% da J Filmes, que era uma produtora de comerciais. O plano dele para isso era fantástico. Ele queria fazer uma espécie de produtor de Roger Corman, entendeu? Assim, filmes baratíssimos, feitos em pouco tempo, usando o equipamento da coisa, os técnicos, e juntando os amigos para fazer os filmes e tal. E aí, aí eu saio da boca do lixo, porque a produtora era em outro lugar, então eu ia lá de vez em quando e tal, mas acho que nem conhecia o Jean, né? Eu fiquei fora mesmo, porque aí era trabalho de montagem, que é uma coisa meio absorvente, né? Você Uhum. passa o dia fechado lá, ou quando sai um pouco, você respira, você não vai para a boca do lixo, né? Aí, pelo contrário, quem queria montar ia lá, entendeu? Eu já usava essa moviola que tinha lá e tal, que era muito boa, aliás. Bom, aí, em 76, eu termino de montar o filme do Silvio Bach, aquele filme no Sul, que tem os nazistas brasileiros, agora me escapa o nome. Aleluia, Gretchen. Aleluia Gretchen, o Aleluia Uhum. Gretchen. Eu acabo de montar e vou para a Europa. E passo 3 anos e meio lá. Uhum. E lá, de certa maneira, é a minha formação. Lá era a Cinemateca, era os cinemas cinema de tudo quanto é lugar, na verdade, lá de Paris, né? Eu atravessava, às vezes, a cidade para ver. Atravessei, me lembro que saí lá do 14, onde eu morava, fui no 20, que era do outro lado da cidade, para assistir o enforcamento do Nagisa Oshima, que não conseguia ver em lugar nenhum naquela época, né? Então, você tinha muitas essas aventuras, essas coisas, e Uhum. foi muito, muito interessante, muito bom para mim e tal. Aí eu volto para o Brasil na virada de 79 e 80, e aí eu conheço o Jean, né?
Uhum. Porque eu volto, digo, eu não quero mais montar. Eu já montei o que eu tinha que fazer em montagem. Na verdade, era uma preparação para eu ser diretor, tudo isso, né? Uhum. Eu quero escrever roteiro e tal. Então, começo a escrever roteiro. Putz, o primeiro que eu escrevi, ele era tão bom o roteiro, o Cláudio Cunha só fez merda, perdão da palavra, se precisar, não muda a palavra, corta aí. Puta, é um filme horroroso, um filme bobo, mas o roteiro era bom pra caramba. Eu já acho que é o melhor que eu escrevi, assim. Chamava Você O lembra do filme, do nome? Gosto do Pecado. Uhum. E toda a bobeira da Boca do Lixo, por exemplo, aparecia nesse filme, porque era a história era um advogado, né, o cara. Aí, horas tantas, o cara ia para o Guarujá. Então, o cara tinha um carro, aí o Cláudio queria que ele tivesse um outro carro. Eu falei, para que ele quer ter dois carros? O cara é um só, né? Só agora que é moda, o Musk tem, sei lá, eu quantos mil carros, esses milionários, né? O cara tinha um carro e pronto, mas ele, não, tem que ter dois para fazer produção, né? Production value, né? É uma coisa Uhum. ridícula. Aí, quando chega, vai conseguir um escritório para advogado, escritório de advogado, é uma coisa que é cheia de livro, dessas coisas. Não, me arrumar a sala de um médico, não tinha nada, não, uma mesa de não era madeira, uma mesa de mármore, enfim, é uma coisa arquicafona, enfim, tinha essas coisas. Mas, enfim, tadinho, o Cláudio fez conforme a cabeça dele e tal. Bom, aí eu fiz outros roteiros, né? Eu fiz com o Carlão, que foram, sem dúvida, os principais. E aí o Jean me convida, horas tantas, Uhum. para fazer roteiro para ele, né? E o Jean Uhum. tinha uma característica muito interessante. Tem várias características. Eu acho, o Jean era um pouco esponja, entendeu? Ele assimilava muito as coisas, né? Ele era muito bom. Então, sobretudo o Carlão falava, não sei o quê, o Chabrol, mas lá ia ele atrás do Chabrol e descobria, trazia o filme, e via, e gostava, e não é que imitasse, não, mas introjetava, né, aquele conhecimento. E ele é uma pessoa muito inteligente, o Jean, né? Ao contrário, por exemplo, o Cláudio não era inteligente, não era uma boa pessoa e tal, mas não era o Jean não, já é esperto, inteligente, sacava as coisas, né? E eu escrevi dois roteiros para ele, e o que eu posso te dizer é engraçado. Assim, o meu estilo não tinha nada a ver com o estilo do Jean. Entendeu? O Jean é um estilo mais incisivo, o meu é de, sabe, understatement, né? Tudo meio. Uhum. Mas o Jean tem isso no filme que ele fez com o Trevisan. Ele respeita absolutamente o roteiro, entendeu? Às vezes eu Uhum. queria que ele não respeitasse tanto e que ele fizesse um troço mais dele mesmo, mas ele respeitava muito. Enfim, são filmes assim, dentro do que a gente fazia, acho bem interessantes, bem decentes e Agora, tal. E eu só um vi parênteses, outras coisas dele também que eu gostei, né? é isso Tem que um eu ia filme que eu me perguntar. lembro. Oi, Antes da colaboração, desculpa te interromper, mas só para não perder o fio. sim. Antes dessa colaboração no início dos anos 80, né, final de 70 e início dos 80, você tinha visto já outras coisas dele, assim? Você Não, eu conhecia vi a nessa fama época. ou... Uhum. Não, eu vi nessa época. Nessa época Uhum. que eu vi, até porque o Carlão falava da colaboração dele com o Jean, porque o Carlão fotografou bastante para o Jean, né? E o Carlão era uma coisa muito engraçada, porque muita gente não o pegava como fotógrafo porque tinha medo de interferência dele, diretor. E o Uhum. Carlão, não sei se conheceu ele, mas Pessoalmente, ele infelizmente, era não. Uhum. fantástico, assim, porque acho a única pessoa que eu conheço do meio de cinema que gostava mais dos filmes dos outros do que dos filmes dele. Era de uma generosidade assim espantosa. E o Carlão me mostrava, enfim, quando passava, naquele tempo não existia nem videocassete, então, quando passava, Uhum. passava um filme, tem um filme bacana que tem uma enceradeira que começa a andar sozinha. Eu me lembro até que Biafra falou bem desse filme, não me lembro o título, você deve saber qual que é. É o Excitação, né? O da cara da Excitação, praia. excitação, Uhum. é.
Se eu tivesse aqui, eu estou sem meu celular aqui, mas eu assisti na época vários filmes dele. O Mulher Mulher, é Mulher Mulher, é o Daldini, não, Mulher Mulher é o Da Helena da Ramos, Helena. o O da da Aldini, que é o do Trevisan, é a mulher que inventou o amor. Mulher que Inventou Amor. Tá certo. Enfim, aí teve outros da Aldini e tal, né? Enfim, aí eu vi os filmes dele, e é normal, entendeu? Tinha Uhum. estreia, sei lá, eu ia ver sempre que eu podia, porque eu também não podia sempre, mas estava E aí ele te em procura. muita. Hã? Uhum. E aí ele te procura para escrever o Não é nem roteiro. procura, a gente estava Uhum. lá, entendeu? Sim. O que era legal na Boca, você estava lá, alguém te chama, oba, vem aqui, monta o meu filme, sei lá, faz qualquer coisa aí, né? E, e o Jean já tinha me ajudado no roteiro do Cláudio, entendeu? Uhum. No Gosto do Pecado, porque Gosto do Pecado, o Cláudio começou a botar uma série de obstáculos. O Jean falou, deixa, vem aqui. Eu acho que ele nem assinou, nem me lembro se ele assinou, Uhum. enfim. Mas o Jean ajeitou muito as coisas conforme o gosto do Cláudio, sabe? Então a gente já tinha uma experiência de trabalho junto, né? Conjunto, assim. Mas aí até eu tinha feito pouca coisa, mas estava junto com ele quando ele fazia e Uhum. tal, né? É engraçado, porque quando você ia corrigir o roteiro, você rasgava uma página, tirava fora, colava em outro lugar, puta, era uma confusão, né? Bom, aí. é, Bom, e aí isso, né? Não sei mais o que posso te dizer. Daí eu escrevi os dois roteiros que a gente combinou, né? Até eu acho que eu gosto dos dois filmes. O último tem uma produção melhor, teve o Fagundes, né? Tinha um pouco mais, mas se bem que eu gosto muito do ator, né? Que fez o primeiro dos nossos filmes, o fotógrafo, né? Gosto muito do Uhum. ator que fez. É o Roberto Miranda, né? Roberto Miranda, exatamente. É. Ele é Só, muito só para legal. situar o pessoal, né? A gente está falando então de um realizador, né? Que começa na meados dos anos 70, né? E que tem um Isso. ritmo de produção bem intenso, assim. Se vocês pegarem aí a filmografia do Garré de 75, né? Que é quando ele lança esse Ilha do Desejo, que é um filme que hoje ninguém consegue achar em lugar nenhum, assim. Todo mundo diz que é um filme perdido e tal. Eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso. Me torço para um dia conseguir ver o filme. Sei. Até 84, né? É um ritmo ali de você põe quase um filme e meio por ano, assim, né? Um ritmo muito intenso, e nem é dos mais intensos do pessoal lá da Boca. Você vê que tem gente que tem uma produção ainda mais prolífica, né? Mas aí a gente está falando, então, né? Quando vocês têm essa primeira parceria oficial, né? Que é com o fotógrafo, que acho que é de 80, né? Fotógrafo, é. 1980, o Garré já Não, tinha mais. feito Acho que é mais. Não, o fotógrafo é mais de 80. mais Certamente de mais. 80. Hã? É. Ele tinha feito já 81 o. Pode ser. Porque ele já tinha feito aí o Ilha do Desejo, enfim, e Excitação, o já. Noite em Chamas, que é aquele do prédio, né, do incêndio, Força dos Sentidos, que ele por acaso faz com o Cláudio, né, a produção do Cláudio Cunha, então não sei se de repente foi nessa triangulação aí que, esse, que Não, esses é que, contatos se deram, não não, é sei. que o pessoal estava todo lá, né? E os dois eram próximos, né? Assim, então, o Cláudio, eu fui trabalhar com ele porque eu voltei do Brasil para o Brasil no finalzinho de 79, em dezembro Uhum, de 79. E era um momento muito estranho, porque havia uma grande esperança com o cinema brasileiro, né? E aí eu comecei a ver, até o Éder, né, que foi meu assistente, o Éder Manzini, depois virou um ótimo montador, aliás, o Éder me escrevia dizendo, olha, a coisa aqui tá legal, tem esse filme A, B e C e tal. E aí eu vou te falar com toda franqueza, Tiago, eu vi os filmes, eu achava chato o segundo uhum, time, não me interessava nada. Quando eu vi o do Cláudio, eu falei, pô, o que é isso? É um belo policial. É um policial uhum. muito bom.
O Snuff? Foi aí que eu caí Aham. eu me esqueci o nome do filme agora. A É o retrospectiva. Snuff, aquele Vítimas do Prazer, é um Vítimas do que Prazer, é Snuff, metalinguístico. Snuff, Tá? Vítimas do Sim, Prazer, exatamente. excelente. Aí foi aí que eu me meti a escrever o roteiro com ele, entendeu? Uhum. Me ferrei, de certa maneira, mas enfim, tudo bem. Uhum. Aí, é um tempo depois, eu já acho que é em 81 que tem o fotógrafo, né? Eu já tinha Uhum. escrito, acho que Amor, Palavra, Prostituta, com Carlão e tal. Acho que, ou não, não, eu não sei. Aí, francamente, eu me perdi. A data que você Aham. tiver deve ser a verdadeira, entendeu? Uhum. Porque o Amor, até eu acho que o Jean entrou também na produção, salvo erro, na distribuição. Sim. Mas foi essa associação. Era eu, o Carlão, o Éder, cada um tinha 10% do filme, que era uma É uma espécie de generosidade. uma cooperativa, né, que é criada em determinado Não, não, momento em esse algum. não, não, Não é a essa não era Embrap, não é. cooperativa, isso Aham. vai ser depois. Aham. E aí não, era uma produção que o Carlão falou, não, cada um de nós vai pegar 10%, que era a maior generosidade, porque eu era co-roteirista e assistente de direção. E ele era o diretor e co-roteirista, entendeu? Mas ele me deu o mesmo, e para o Éder também e tal. O Éder montou o filme, né? Justamente porque, bom, enfim, não estava a fim de montar, entre outras coisas e tal, e o Éder já era montador do Carlão e tal. Então, e com o Jean entra a história do fotógrafo, né? Eu não me lembro mais qual era a circunstância, não me lembro qual era a circunstância, mas eu acho que foi um argumento que eu apresentei a ele, na verdade, né? Que era a história de um cara que transa com 1.000 fulanas, menos com a cara que está a fulana que está na cara dele, que é o verdadeiro interesse dele, né? Ele não sabe disso, não reconhece isso. Então era meio essa história, o argumento e tal, e o Jean, claro que aí o Jean mexeu, né, também à sua maneira, não muito, né? Uhum. Mas ele foi co-roteirista, efetivamente, esteve comigo. Então eu acho que é isso, né? É O isso. Fotógrafo é um filme diferente, assim, porque a lembrança que eu tenho dele, ele é quase todo um filme de internas, né? É, Os filmes do Garrett é é, toda aquela coisa, né, da casa de praia, da externa e tal, e o fotógrafo, ele é todo ali dentro daquele é. estúdio, né? É verdade, é verdade. Ele é todo interiorizado, né? E agora, os dois, eu acho assim, né? O meu modo de ser, o meu modo de sentir as coisas, enfim, é bem diferente do modo do Jean, que é um modo que carrega mais para o terror, para o mistério, né? Uhum, E eu sou uma coisa mais lisa, assim, né? O que né? Essa coisa sem muito. Mas eu acho interessante o esforço que sempre que o Jean fazia para entender aquele outro modo de ser, entendeu? Então, ele fazia uma adaptação de si mesmo para estar junto daquele roteiro, ele não mudava, né, a coisa, ele não adaptava ao estilo dele, entendeu? E, no uhum, fundo, eu acho que ele fez bem, porque podia dar um par de botas enorme, né? Mistura uhum. duas coisas que são bem diferentes, né? E nesse filme aí, o segundo, como é que se chamava o outro filme O que eu segundo é fiz? o Tchau, Amor. É o Tchau Amor. O Tchau Amor, ele me chamou para montar também. Eu montei o Uhum, filme. Eu não queria mais montar, mas, não, monta aí, vai. Aí eu montei com ele. Foi, foi ok, foi tranquila a montagem. Eu já era muito bom de trabalhar, sabe? Não, uhum, era até o que eu ia falar da história do Carlão, que os caras não achavam que ele era um cara poderia ser, como sendo fotógrafo, poderia ser e uhum, diretor, ser um cara que fica se metendo na direção. E era impressionante como ele não queria de jeito nenhum. Quando ele dirigiu, eu quero ver o que você faz, eu não quero fazer. Você diga onde eu ponho a câmera, eu não digo. Entendeu? Esse é um uhum, problema seu. Né? Eu faço a luz, aqui fazendo a luz, fazendo a câmera, só. uhum, Mas é engraçado isso. E com o Jean funcionou muito bem, os dois se deram sempre muito bem. O Jean era fácil de você se dar bem. Eu gostava muito dele, sabe? Eu acho uma pena o que aconteceu de ele ficar completamente fora do circuito cinematográfico e tal.
Olha, a Sheila está chegando aqui, dizendo que quer jantar. Um abraço. Depois a gente vai, mas ficamos até 8 horas, pelo menos. Não, já estaria bom. Sim, Mas o, sim. o, o Jean, ele ficou fora, né? Ele fez esses filmes pornô e daí ele foi trabalhar, era gerente de um teatro, né? Se não Uhum, estou enganado. E, e um dia ele me liga, eu falei, Inácio, você escreveria um roteiro para mim? Eu falei, não, é impossível, Jean. Eu trabalhava na Folha, eu trabalhava que nem um louco, então não tinha a menor possibilidade de escrever um roteiro, entendeu? Mesmo aquele filme do Carlão, que é de 86, o roteiro tinha escrito antes de eu entrar na Folha, que aconteceu em uhum, 83, né? uhum, E foi também, porque a entrada do pornô, aí nós chegamos à história do Jano, a entrada do pornô foi uma violência, né? Que uhum, começa com aquele. Em primeiro lugar, é engraçado, que até 76 eu estava lá, né? Eu sabia como uhum, eram as produções, etc. Então, mais ou menos você levava 3 meses para montar um filme. Quando eu volto, você levava um mês. uhum, Entendeu? O filme era feito em um mês, quer dizer, tudo ficou mais rápido, mais barato, mais vagabundo, em suma, né? E aí o Jean não, né, quando entra, isso foi aquele Coisas Eróticas, que foi assim, ninguém mais queria fazer filme, queria fazer pornô, né? uhum, E aí é que há essa cooperativa, né, que tentou ainda segurar as pontas lá por uns tempos, né? Fez alguns filmes e tal, fez até, e é de 83, fez o filme do Carlão, que pela primeira vez ele recebe um prêmio em festival, que era Gramado, né? Engraçado que eu estava lá e esse prêmio aí, era um prêmio pela integridade da obra, veja se tem uhum, cabimento. Um puta filme maluco. E foi o Walter Lima que arrancou esse prêmio para ele, sabe? Arrancou, uhum, brigou com o júri para, olha, tem que sair esse prêmio, porque tem gente do júri que saiu quando o filme passou, né? E, e ele, ao contrário, gostou muito do filme. Mas, enfim, nesse momento, né, é uma derrocada. O que acontece é uma derrocada e é uma crise geral da produção, né? O cara fazia pornô ou não fazia. E é nesse uhum, momento que olha, a minha vida tem assim uns milagres. Me ligam da Folha e diz, olha, você quer trabalhar na Folha? Não, era crítico de televisão, foi o que eu fiz durante algum tempo, e filmes na TV. Aí ele fala, mas precisa ter o registro do Ministério do Trabalho. Olha só que maluco. Eu tinha largado esse registro, porque eu comecei a fazer. Naquela época, se você não tinha começado a ver as escolas de comunicação, mas eu já uhum, trabalhava. Então, quem já trabalhava, você ia se registrar no Ministério do Trabalho e pronto, né? Mas eu comecei a fazer o registro e saí fora. Eu não queria mais saber daquilo. E, de repente, puta vida. E fui lá na rua Martins Fontes, era perto do Estadão, aliás, e estava lá. Eu achei fantástico, uma coisa da burocracia brasileira que eu admirei profundamente. Estava lá, mas está aqui, pronto, leva. Eu falei, ótimo, né? uhum, Naquele tempo, na Folha precisava, depois a Folha que vai romper com isso, vai com o sindicato, né? Na verdade, era com o sindicato que a Folha estava rompendo. E, E aí eu caí fora justamente nesse momento, entendeu? Eu uhum, falei, o cinema estava uma baita crise, né? Eu estava casando, né? Praticamente, indo morar com a Sheila e pô, era mais seguro o jornal do que essa coisa, né? Eu, uhum, como eu não tinha uma carreira ainda definida, eu tinha dirigido um episódio de filme, então uhum. não ia, né, não ia me afundar nisso, que realmente não era o momento. O Tchau E Amor, assim, não, só um parênteses. O Tchau sim, Amor, ele me parece o último grande filme do Garré, antes eu de acho. alguns meio Assim, que ele sim. faz antes do explícito, né? Eu não sei se ele chega a fazer algum para a cooperativa, que ele fazia parte, mas eu acho que foi o último mesmo, foi de fato um último bom filme, né? Uhum,
Acho que ele teve alguma produção, teve alguma condição de fazer o filme, inclusive. De fato, eu acho que foi, até onde eu me lembro, eu não, entendeu? Você é pesquisador, não eu, né? Até onde eu me lembro, foi o último filme legal dele, assim, né? Porque os dois Depois que ele veio. faz depois, né? Que é um chamado Estranho Desejo e outro chamado Meu Homem, Meu Amante, já são assim total transição, né, desse modelo que estava É, funcionando ali até 82, que é quando Coisas Eróticas é, aparece e é. vem o rolo compressor e dali para diante, né, que é quando a gente vê a boca sendo tomada totalmente pela essa questão do sexo explícito, né? Aí é uma tristeza, né? Realmente é uma tristeza, porque aí praticamente você não reconhecia mais os lugares quando ia lá, entendeu? Uhum. Coisa violenta, foi muito violenta, foi assim, uma coisa parasitária mesmo, sabe? Uhum. E como as pessoas Você que me estavam lá estavam mostrou. vivendo Oi, isso? desculpa. Como as pessoas que estavam lá, você falando do Carlão, o Jean, o Odi, assim, como é que eles estavam vendo esse movimento de invasão do sexo explícito, assim? Porque Olha, o que me intriga nessa história, Násio, é o seguinte: o primeiro filme que o Garret faz dentro desses códigos, né, do sexo explícito, não estou chamando exatamente de pornográfico, tá? Mas assim, os filmes com uhum, cenas de sexo explícito. É o certo. Gozo Alucinante, que é de 85, né? E o Gozo Uhum, Alucinante tem uma coisa muito curiosa, porque ele assina como Jean Garret, a fotografia do Carlão. Você vê os créditos ali, tem um monte de gente desse período, né? E dali para frente, os filmes que ele faz, ele já assina com um pseudônimo, que é o nome de batismo dele, é um anagrama é. do nome de batismo, eu acho muito curioso. É, J.A. Nunes, né? que é, né, o pseudônimo, na verdade, é o nome, né, É o o nome nome de dele. batismo. Uhum. Como é que era a percepção dessa galera que você está falando, do Carlão e tal, sobre isso que estava acontecendo, assim, Olha, então, eu não vi mais, com exceção do Carlão, né? uhum, Não vi mais. Quer dizer, o Odi, eu vi um filme até dele horroroso, uma coisa terrível, né? Mas existia um pouco esse tipo de parceria, de sobrevivência, né? Quer dizer, o Carlão filmou com o Jean, né? O Gozo Alucinante. O Candeias filmou alguma coisa com o Odi. O do Odi, vou ser muito franco, eu sempre achei os filmes do Odi uma bobagem. E depois, falando com pessoas, eu falei com o Guilherme Almeida Prado, com o próprio Carlão, não mais com o Guilherme. O Guilherme foi assistente do Odi muito tempo, né? Que ele diz, eu aprendi a dirigir dirigindo para o Odi, entendeu? Porque o Odi parece que é uhum, arque preguiçoso, né? Ele deixava lá, fica aí, faz aí, entendeu? Eu não sei exatamente por que era isso, se era um temperamento, se era uma desilusão geral com as coisas e tal. Então, eu nunca me entusiasmei com o filme dele. E esse que eu vi, que era um tipo de pornô assim, é uma coisa ridícula, né? Não era nem sexo, sei lá o que era. É uma bobagem. Eu sei que Candeias tinha fotografado o filme. E o Carlão também, né, fez com o Jean. Né? Não uhum, fez com mais ninguém, até onde eu sei. Né? sim, Mas porque o Carlão, já nessa época, estava preparando o filme, o filme que ele tem uma coprodução com a Embrafilme, que era o. Meu Deus filme do céu. Demência? Hã? Filme Demência? Filme Demência, o filme Demência, exato. Então, ele já estava preparando isso e estava também envolvido com isso daí, que foi uma filmagem longa, dolorosa, complicada e tal. E o filme saiu em 86, quer dizer, você vê, acho que desde 84 ele já devia estar aí ele pegou uma janela e filmou com o Jean, e acho que foi o único que ele fez, mas eu me Sim. lembro dele falar assim, que tinha vontade de vomitar, sabe? Uhum, Durante a filmagem, entendeu? Ah, no momento, eu acho. Assim, não uhum. lembro exatamente quando, quando chegava em casa, o que, mas enfim, ele passou, se sentiu muito mal. Eu imagino que o Jean também se sentisse, né? É complicado a gente
recomendar esses filmes, né? Porque a gente é isso, né? São filmes muito problemáticos, são Não, é filmes que, do ponto complicado. de vista de valor de produção, são muito precários, assim, né? E em alguns Mas, casos eu fico me perguntando se essa sensação que eles dão, né, de abjeção, né, não era uma forma dessas pessoas em particular estarem também canalizando algum tipo de incômodo com aquela imposição, que era uma imposição do mercado, né? Que era uma é, imposição do exibidor, né? é, é, Então, você sente, eu acho que você sente muito isso nessa passagem. Quer dizer, quando o Jean faz o gozo alucinante, você sente que a concepção não é sexo explícito. Tanto podia ter como não ter, você acrescentava aquilo, né? uhum, Claro que você tem umas coisas, tem até umas coisas que lembram, é engraçado porque tem umas coisas que lembram o último filme do Kubrick, que é posterior. Né? Claro uhum, que o último filme do Kubrick é uma baita produção, isso daqui, umas máscaras marreta e tal, né? O grande sacerdote, até muito para mim, era engraçado, porque era aquele ator que a gente conhecia, que também era chofer de táxi e tal, né? Ele era o grande sacerdote da coisa e tal. Eu esqueci o nome dele agora, mas é um cara muito legal. E como eram, em geral, os atores e os técnicos lá da Boca, eram pessoas maravilhosas. Né? Então, assim, eu tenho a impressão, eu fiquei com a impressão, vendo a fita que você me mandou, né? É uma cópia ruim, evidentemente, uhum, mas de um filme cuja concepção não é de sexo explícito. Então, podia ter como não tem. Então, botou lá para ser e tal, né? Claro que eu acho o final uma bobagem. Nem entendi porque se faz um filme de sexo explícito moralizante no fim, e tal, uhum, que né? Não entendi muito. Mas é um filme ok, né? Como uhum, filme, né? Ok com umas bobagens e tal, mas umas coisas que se você tivesse produção seriam melhores, como a coisa do Kubrick, né? Que é muito interessante. É um belo filme dele. Eu não sou muito kubrickiano, não, mas é um belo filme. uhum, E agora, quando passa para o Fuc é brasileira, pelo amor de Deus, eu corri os olhos por aquilo. Esse negócio de você usar tipo freak, entendeu? uhum, O anão, o cara, sei lá, mas o que você possa pôr? Você pode pôr qualquer pessoa, né? Qualquer coisa, qualquer deficiência, você vai em frente, né? E se você não é o Cronenberg, boas festas. Entendeu? O Cronenberg bota a mulher sem braço, toda costurada, e faz um filme, uma cena linda, por sinal. O, mas esse negócio de aquela coisa de não, ali eu acho, sabe, horroroso. uhum, Eu já fico enjoado só de olhar. Nem consegui ver o filme inteiro, vi um pouco, uhum, assim, pulando, já vi que passava de uma cena para outra, tudo igual, né? uhum, E eu não entendo, nem entendo que as pessoas possam ver isso. Por que o cara vai sim, ver uhum, isso? Qual é o interesse que possa ter isso, né? Ah, mas, enfim, era o que dá. Se o Jean fez isso, é porque precisava fazer, né? Não tinha muita uhum, alternativa. E eu acho que foi isso. Eu acho que para uma série de pessoas, isso foi uma obrigação, né? E você vê que é obviamente infeliz o Jean quando faz esse filme. O primeiro ainda uhum, vai lá, né? Mas o segundo não. É diferente do Cláudio. O Cláudio fez um sexo explícito, que aliás foi um sucesso enorme. uhum. Agora eu esqueci o nome. O arrebuceteio. Exatamente. O Rebucet foi um sucesso. O Cláudio era absolutamente feliz por ter feito esse filme, entendeu? Mas eu acho que um cara como o Cláudio era muito assim, não tinha essa consciência do Jean, Uhum, entendeu? Não tinha inteligência do Jean. Ele era, sei lá, eu nunca tinha até seu talento, mas entendeu? uhum, O que ele tinha a dizer? Não tinha muito, o Jean tinha, né? A mostrar, a dizer, enfim, sei lá. Então, acho que foi isso. Eu te falei da última conversa que eu tive com ele, eu fiquei muito triste. Eu senti um cara melancólico do outro lado da linha, mas eu não podia fazer nada. Eu trabalhava 12 horas, 14 horas por dia naquele tempo na Folha, era uma coisa maluca, né? E,
E não dava nem para pensar em escrever, né? E foi o último contato que eu tive com ele. Quando eu soube, aí, já morreu, já morreu. Então, e foi muito chato, acho que foi. Para mim, pessoalmente, foi uma pessoa de que eu gostava muito. Então, foi bem aborrecido, assim, esse final dele, inesperado, né? Tudo, né? Nesse sentido, muito diferente do Cláudio, efetivamente. Né? O Cláudio não, sei lá, não sei, é outra coisa, né? Mas era Uhum. feliz, né? Acho que o Jean, mas o Cláudio era um comerciante do cinema, ele gostava de certas coisas, de filme. Esse que foi o erro do roteiro que eu escrevi para ele. Ele gostava de coisa de porrada, de policial, dessas coisas, estava bem. Mas não tinha um alcance maior. O Jean tinha, né? O Jean pegava uma coisa no ar e trazia, assim. Era um cara mais do cinema mesmo, sabe? O Cláudio era mais de televisão, a direção dele era muito de televisão, era o Carlão que chama de pica-pica, né? Ficava, cortava todo, o tempo todo, né? Fazia uma cena assim, circulava pela casa toda. O Carlão enlouqueceu no primeiro dia de filmagem desse filme do Cláudio. Foi fazer a luz, faz aqui, agora passa para cá, agora volta para cá. Mas o que é isso, né? Como é que eu vou fazer a luz aqui? No segundo dia, o cara não botou uma parede de luz, a luz toda difusa e pronto, né? Aí ele podia fazer o que bem entendesse, né? Não tinha que se aborrecer com isso, senão o filme não acabava até hoje, estavam filmando, né? Tinha que mudar toda a luz de uma hora para outra, de um plano para outro. Enfim, o Cláudio era uma figura também, mas aí o Jean, eu acho que fui muito mais próximo do Jean do que dele, sem dúvida. Né? Mas o Cláudio era uma pessoa direita, não era um Fausto Mansur. Fausto Mansur era nojento, né? Personagem realmente baixo. Mas tinha lá seus méritos também. Né? Mas foi um cara que, ao que eu soube, enriqueceu com o sexo explícito e não teve o menor problema com isso. Foi Uhum. feliz da vida, ganhava dinheiro pra caramba. Né? Você vê, é outra coisa, né? Outra extração, outra, sei lá. Mas é isso. Tem Não, só mais queria te alguma coisa? agradecer. Não, acho que perfeito assim para quem está chegando agora também conhecer um pouco do universo do Django Reinhardt. Então fica o convite aí para que quem está assistindo busque os filmes, sobretudo os filmes da fase áurea, né? E no que diz Opa, respeito a esse momento tão complicado, né, do cinema brasileiro, que é a década de 80, né, essa fase do cinema de sexo explícito, fica o convite para que a gente fale mais sobre. Eu acho que por piores que os filmes sejam e por mais que essas trajetórias, né, sejam muito diversas, existiu, teve lá, né? Teve um ano que 66% da produção de filmes era composta por filmes de nossa sexo senhora. explícito. Então, ainda que as causas sejam espúrias e os filmes sejam abjetos muitas vezes, acho fundamental que a gente traga esses filmes, né, para poder entender melhor quem nós fomos naquela época, assim, Claro. né? Então, assim, Não, o teu relato sobre as diversas maneiras como um e outro receberam e trafegaram por esse momento, para mim foi essencial, assim, não, pra... tem uma coisa que eu acho interessante, só para completar, desculpa, que eu acho que eu poderia Uhum. ter falado antes, mas foi você falando aqui me. Tem coisas no sexo, gozo alucinante, que que você sente um diretor empenhado ali. Tem essas cenas que tem mistério. Isso o Jean gostava muito. Né? O mistério, eventualmente indo para o fantástico, para o terror, né? Isso ele gostava. Esse Fuk-Fuk não tem nada, até onde eu vi, não tem nada. Não é nada, não é nada. Você vê que o cara botava a câmera lá e ia tomar café, pô, porque não, sabe, o que aconteceu, aconteceu, azar, né? Paciência, estou nisso, tenho que sustentar a família e ponto final, né? Ele não tinha alternativa, né? É, Sim. esse foi o problema dessas pessoas, que não tinham alternativa, né? Uhum. Obrigado mais uma vez Abraço, pela obrigado. oportunidade e Tchau, Thiago. generosidade. Tchau, Luísa. Luiz, até mais. Tchau, Obrigado tchau. também. Contem comigo. Tchau, tchau. Tudo de bom.
Olá, meu nome é Tiago Monteiro, eu sou um dos colaboradores da coletânea Brasil Fantástico, né? Faz parte de uma iniciativa muito maior, do selo Fantástica, que também tem uma revista e inúmeros outros trabalhos que tentam dar conta um pouco dessa riqueza, né, do universo do insólito, das narrativas fantásticas contemporâneas, né? Então fica aí esse convite para que vocês prestigiem o nosso trabalho no YouTube, no Instagram e também nos nossos lançamentos. Obrigado.